Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma terça-feira aí reunido para dar início à nossa live, né? Com um tema mega especial hoje, né? Confronto também é amor. Vamos começar esse momento orando, né? Porque é tudo para a glória e honra do nome do Senhor. Mulheres se reunindo num dia de semana para compartilhar assuntos, né, tão necessários para o nosso crescimento espiritual. Senhor, nessa noite queremos honrar o teu nome, te engrandecer, te exaltar, dizer que tu és maravilhoso e que tu és santo. Senhor, toma o primeiro lugar dessa conversa, nos direcione, Senhor Jesus, a falar daquilo que está no teu coração para os nossos. Senhor, que seja uma noite também, Senhor, produtiva para cada pessoa que vai estar aqui conosco, ouvindo e também compartilhando, Senhor. Faça-se presente em nosso meio, nos direcione para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Seja todo mundo muito bem-vindo, quem já está entrando aí, né? Hoje eu quero falar sobre o que muita gente evita. O confronto de Deus com a nossa verdade. A nossa verdade, ela não é a verdade de Deus. Lá em João 4,16, Jesus olha para a mulher samaritana e diz: vai, chama o teu marido e vem cá. Jesus sabia a história dela. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus sabia das feridas, sabia das escolhas erradas. Ele sabia da dor escondida por trás da resposta. Mas mesmo assim ele toca exatamente no ponto em que ela preferia esconder. Porque Jesus, ele não nos confronta para nos humilhar. Ele nos confronta para nos libertar. Às vezes a gente até quer a água viva, mas a gente não quer que Deus toque nas nossas feridas. Queremos o milagre, mas muitas das vezes nós fugimos da verdade. Só que existe algo muito poderoso nisso. O lugar do confronto também é o lugar da cura. Foi naquele momento de verdade que a vida daquela mulher começou a mudar. E hoje, ele também está dizendo para alguém aqui: vamos falar sobre isso. Vamos trazer isso tudo para a luz, porque quando Deus confronta, não é para nos destruir, é para nos transformar. E muitas das vezes nós fugimos desse confronto, fugimos dessa verdade. E como eu sempre falo nas nossas lives, nós sempre trazemos alguma convidada muito especial para compartilharmos, né? Trocarmos ideias, compartilharmos aquilo que o Senhor tem feito aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Itaboraí, mas ele tem feito lá em Santa Catarina. Tivemos a nossa convidada também de São Paulo, semana passada a nossa convidada lá de Tanguá, porque o Senhor Jesus nos encontra, não importa onde a gente está. Então eu quero apresentar para vocês, com muito carinho, a nossa convidada, Núbia Rocha. Ela é filha do Deus vivo, tem 34 anos, casada com o Theo e mãe da Duda. Adoradora, intercessora, um pouco Maria, mas às vezes Marta. Mas em todos os dias, ela diz ser uma mulher em construção na mão de Deus. Imperfeita, dependente da graça e apaixonada pelo Evangelho. Então hoje nós vamos receber com muito carinho. Tá entrando. Ó. Boa noite, mulheres. Boa noite, Núbia. Que prazer ter você aqui. Assumir os cachos de volta, né? Que tava aí com uma sereia, né? Assumi o Black de novo. Voltei à origem. Núbia, para mim é um grande prazer ter você aqui. Eu conheci a Núbia, gente, quando eu fui fazer um Entre Elas lá em Santa Catarina, na cidade de Ilhota. Ela estava lá junto com a pastora Aline de Brassi, junto com outras mulheres que eu sou péssima de nome, que eu não vou lembrar, mas foi
cura. À noite nós fomos até a igreja dela, adoramos ao Senhor junto, e assim o Senhor ele vai criando vínculo, né? Ele vai criando vínculo. E eu fiz o convite, ela prontamente aceitou. E para mim, Núbia, é um prazer ter você aqui conosco. Para mim é uma honra, Lília. Quero dar boa noite para todos, todas, né, que estão nos assistindo nessa noite. Para mim é uma honra ter te conhecido também, né? Como eu te falei hoje, você está me fazendo entrar num confronto comigo mesma, né? Perder esse medo de falar em live, falar no Instagram. Eu ainda não tenho, não fui desbloqueada hoje que está sendo. Então, para mim está sendo uma honra ter te conhecido no evento Entre Elas. Eu li o livro e me encantei muito com a tua história e relacionando, né, a história da Samaritana juntamente com a tua, e traz muita verdade, né, e traz um pouquinho do que a gente vai falar nessa noite também. A Sheila estava lá no nosso encontro. Ela botou aqui, a nossa pastora também. A pastora Aline, ela está ali, que eu tenho uma lista de convidados. Só que eu Isso aí. Tem uma agenda bem corrida, mas ela tá ali na lista. O convite vai ser lançado. E Chama pra bênção. isso, ela tá ali. E conforme a gente for conversando, vocês que estão entrando aí, a Thalita tá dando boa noite, amigas lindas de Deus. Vocês podem ir deixando aí suas respostas, opinião, conforme entre uma pergunta e outra, a gente vai aqui falando. Mas ó, tem uma lista aí de convidadas para essa live e eu tenho ficado muito feliz, porque quando o Senhor coloca algo no nosso coração, Ele direciona as pessoas, Ele confirma. Porque, como você falou, né? Mesmo com todo o medo, com toda a insegurança, você tá aí, você não tempo, sim, da gente projetar a nossa voz. Dá um medo, dá uma insegurança, a preocupação de vão pensar, né? Ai, vão julgar, vão falar. Né? Mas quando a gente estava no mundo, muitas das vezes eu postava lá, gente, crente que estava abafando com um copo embaixo do sovaco lá, pra lá de trêbada. E tava lá custando, lá, sem se importar. Aí agora a gente vai silenciar o que Deus tem feito? Não tem como, né? Não combina. É verdade, Líria. Pior que isso é uma extrema verdade, né? Porque parece que a gente entra para a presença de Deus e parece uma vergonha, um medo que a gente nunca teve, né? A gente sempre é destemido quando está vivendo uma vida, né, secular ali. A gente é destemido, desbrava as coisas, não sei fazer, aprendo. E parece que quando a gente vai para a presença de Deus, a gente sente uma vergonha. O que os outros vão pensar? Será que vão me julgar? O que vão falar? E a internet é isso também, né? A gente tem esses dois lados, né? Tem quem é julgado, muito julgado, tem os haters, enfim, mas também tem muitas coisas boas na internet, né? E propagar o evangelho, para mim, é um privilégio, né? Com a minha voz, enfim, não que não fique só na igreja, né, Lília? Isso que você está fazendo é muito importante, porque é onde os teus pés não conseguem chegar e estar, a tua voz está chegando, a tua imagem está chegando, e de outras mulheres também, né? E isso que traz transformação para a vida de outras pessoas. E aonde o pecado abundou, né? Superabundou a graça. Então as pessoas que me viram, né, marcando o meu corpo, fazendo tantas coisas que não agradando a Deus, tentando contra a minha vida, podem ver hoje a transformação do Senhor. Uma amiga recente, ela falou para mim que ela orou muito para mim naquele período que eu estava afastada da presença, que eu estava ali deprimida. Aí ela falou assim, Líria, hoje a sua vida me aproxima mais do Senhor, porque eu orei pela sua vida, mas o Senhor fez muito além do que aquilo que eu pedia em oração. Então a gente não pode se calar por causa daqueles que são contrários, né? É verdade, faz todo sentido, né? Porque talvez alguém esteja esperando essa palavra que tu não queres dizer, né? Que tu fica sem coragem de falar, né? Tu acha, é coisa da minha cabeça, enfim, não vou postar um versículo, não vou postar um louvor. E, na verdade, é aquela mensagem ali que talvez vai salvar alguém, vai salvar o dia de alguém, vai mudar a história de alguém. Então, às vezes, são atos simples, né? Jesus era muito simples, né? Então, a gente aprende muito com Jesus, na simplicidade. Às vezes é a simplicidade que ganha alguém, né? Que tu socorre alguém, que tu resgata alguém. A Maria tá dizendo aqui, Núbia, abençoada demais, corajosa, encara tudo com maestria.
Não é a ausência de medo, né? É a coragem, mesmo com o medo, né? Sim, eu aprendi muito isso com a minha mãe, né? Desde que a gente aceitou Jesus. E eu não tô falando um não pro homem, eu tô falando um não para Jesus. Então eu até lembro que eu falei para Érica, eu tô apavorada, eu nunca fiz, não sei como é, mas eu não vou dizer não para Líria, porque eu sei que não é para Líria, é para o Senhor, porque se o Senhor plantou esse projeto no coração da Líria, é porque, né, algo o Senhor tem para fazer, né? Para trabalhar nas nossas vidas primeiramente e com certeza alcançar outras pessoas. Então eu não posso dizer não, vou ter que vencer esse medo. É isso aí. Núbia, e para começar aí, né, o nosso bate-papo sobre o confronto também é amor, eu já quero começar a primeira pergunta perguntando a você, né, por que a gente confunde tanto confronto com rejeição? Então, a gente costuma confundir, e eu trago isso muito para nós mulheres, que somos seres bem sentimentais, né? A gente confunde muito o confronto com a rejeição, porque a gente às vezes precisa ainda ser trabalhado em algumas áreas sentimentais, né? E a mulher, ela é muito intensa. Então, o não para uma mulher e o não para o homem é totalmente diferente. A gente é muito mais sentimental, a gente sente mais aquele não. E dependendo do dia que a gente está vivendo, aquele não, aquele confronto, ou aquele apontamento, né, acaba sendo um julgamento. E a gente acaba tendo uma interpretação totalmente errônea daquilo. E eu vejo isso muito até, convidei muitas colegas de trabalho, enfim, eu vejo isso muito no mundo corporativo, né? A gente trazendo isso para o nosso dia a dia no trabalho, né? Quando a gente é confrontada, quando a gente leva um feedback, né? Olha, você precisa melhorar isso, você, né? E normalmente a pessoa que faz isso faz com amor e vem primeiro pontuando as suas qualidades, né? O que já está fazendo de legal, né? Isso também na parte cristã ali, né? Quando o teu líder chega com amor, com carinho, dizendo, nossa, tu é uma bênção, tu canta, eu que canto, né? Você canta muito bem, mas eu acho que você precisa se desenvolver, melhorar nisso. E dependendo do dia que a gente recebe essa palavra, não cai legal, né? Então, eu acredito que quando a gente não trabalha bem as nossas emoções e a gente não entende, às vezes, não tem a nossa identidade, talvez, firmada no Senhor, ou também a gente está num dia que, aqueles dias que nós mulheres, a gente fica mais deprimida, a gente entende, né, como uma rejeição, a pessoa está falando um defeito meu, talvez ela quer me deixar um pouco de lado, e isso acaba sendo interpretado errado, né? E isso também tem um pouquinho a ver, eu acho que com a comunicação, né? Que Jesus, quando ele se comunicava, ele era muito simples, né? Ele trazia exemplos do dia a dia para as pessoas entenderem, né, a palavra, entenderem que o convencimento do pecado se fazia na simplicidade, né? Jesus conseguia fazer isso com maestria. E a gente lendo os evangelhos, a gente vê isso, né? E é tão difícil, e eu falo por mim, tá, Líria? Eu tenho trabalhado isso em mim. Eu também tenho essa dificuldade de comunicação. A gente é mulher, às vezes a gente é muito direta, a gente é muito, muito rápida, e às vezes quem recebe isso pode receber de uma forma errada, né? E ter essa confusão do confronto com a rejeição, né? E essa pessoa que recebe, às vezes, achar que está sendo rejeitada. Algumas feridas, elas só são tratadas quando elas são trazidas para a luz. E o que acontece muito, você recebe 20 elogios, mas se uma pessoa te lançou uma crítica, você não vai lembrar dos 20 elogios. Você só vai ficar ali aquela crítica. Eu trago uma experiência pessoal que eu sempre compartilho ela. Que um dia chegamos da igreja, estávamos na mesa almoçando, aí minha filha me perguntou alguma coisa, eu respondi ela grossamente, que é um traço de personalidade meu que eu preciso tratar. Eu sou muito direta, não consigo fazer rodeio para dizer as coisas, e muitas das vezes sou como grosseria, quando às vezes eu não estou sendo grossa, estou normal. Mas eu não é só o meu jeitinho. Eu não consigo fazer rodeio. Mas enfim, nesse dia eu realmente estava muito estressada. Aí minha filha falou assim, você chegou da igreja e já chegou estressada? Eu falei, você sabe que eu sou assim. Ela falou, então vamos buscar os frutos do Espírito. Lança num buraco que abriu na mesa.
chão, você junta os pedaços, como mãe você fecha a cara ali, né? Mantém a pose, fica plena. Só que aquilo ali foi um confronto. E um confronto para trazer algo na minha vida que eu realmente, às vezes, eu preciso dominar meu temperamento. Que tem dia que eu não aguento ficar perto de mim. Depois daquele momento ali, eu fui orar. Eu, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda a exercer o domínio próprio, o autocontrole. Só que o que acontece, que a gente vê em muitas das pessoas, é que elas não aceitam o confronto. Saem da igreja, quer largar o marido, fica embora de casa. Porque você confrontou, você falou, não estou gostando disso. E ser confrontado por alguém de perto é ainda mais difícil. É verdade. Porque você olha o outro, né, na sua ótica. Ai, quem é você para falar de mim? Verdade. E sabe que eu vi semana passada, tem até um estudo falando sobre isso, que o nosso cérebro, ele grava por até 20 anos coisas negativas que as pessoas nos falam. Pensa, o quanto é 20 anos? É a minha idade. 20 anos remoendo mágoa, a gente consegue guardar por 20 anos mágoa, palavras ruins, e elogios a gente esquece muito rápido. Então, até a nossa concepção cerebral, né, trabalha meio que não ao nosso favor, né? Mas eu creio que Cristo, ele veio exatamente para isso, né? E como você falou, eu fui muitas vezes confrontada e ainda sou, e é muito legal isso, porque quando começam os filhos, né? Porque parece que Deus usa eles como instrumento, né? De confronto, né? Isso no geral, na maternidade, no dia a dia, com a própria palavra, que nem ela mesma te falou, mãe, e os frutos do Espírito, né? E a minha pastora, ela trouxe uma palavra, acho que foi uma das primeiras palavras, assim, que eu peguei ali na igreja, foi ela falando exatamente sobre isso, né? Sobre o domínio próprio. E aquilo gravou muito na tábua do meu coração. Porque eu também preciso exercer muito, e quero falar muito isso aqui para as mulheres, né? Eu e a Líria somos imperfeitas e mulheres normais como qualquer outra. A única diferença é que a gente está buscando essa melhoria contínua. A gente está buscando no Senhor ser serva, ser filha, né? E entender que o confronto vai sempre existir. E é importante ter esse confronto, porque daí a gente reflete, né? Fica reflexiva. Senhor, o que eu tenho que mudar? Né? O que não está agradando, talvez, o teu Espírito Santo? O que eu estou fazendo e está magoando o meu irmão? Será que eu não estou afastando as pessoas? Não controlando o meu domínio, não tendo domínio próprio, não controlando o meu temperamento? Então, é muito importante se falar sobre isso, né, Líria? Sim, sim. E é exatamente isso, né? A gente precisa, como você falou, às vezes as pessoas falam, caramba, você falando aí da live, eu nunca fiz, eu também nunca tinha feito. Só que o Senhor me deu a sugestão e eu aceitei. Eu divido a minha vida com Jesus em 2 tempos. Eu caminhei durante muito tempo na igreja, ao lado do Senhor Jesus, fazendo tudo que tinha que fazer. Depois, eu me afastei. E quando eu voltei, eu entendi que eu preciso estar todos os dias aos pés do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz para aquele que está em pé, cuidar para não cair. E às vezes, só por estarmos envolvidos na igreja, eu trabalho nisso, o ativismo, né? Só pela nossa vida de massa, a gente age muito firme aos pés do Senhor. Mas quando o vento sopra, quando as situações difíceis vêm, a gente vê que a nossa raiz está igual ali do feijão, né? Você joga aquilo ali, brota em qualquer lugar. Mas com a mesma facilidade, ele é arrancado, ele é levado. Já a palmeira não, né? Ela demora, a raiz vai funda, ela fica uma árvore tão alta e você não vê ela cair com tanta facilidade. Porque a raiz dela é muito profunda. E nisso tudo vem no tratar, no a gente aceitar os pequenos confrontos que o Senhor traz para nos libertar, né? É verdade. Como saber quando é a hora de falar uma verdade difícil? Essa é difícil. É verdade, né? Mas a Bíblia nos ensina que há um tempo para todas as coisas, né? Fala-se muito nisso, e até li um versículo lá em Efésios, né, que fala muito sobre isso. E eu acho que alguns sinais que a gente deve, né, perceber. Primeiro, eu acho que ter uma intimidade com a pessoa, eu acho que isso é importante. Em primeiro lugar, a gente se autoanalisar, né?
Que às vezes a gente está tirando a trave do olho do nosso irmão, mas a gente ainda também está com essa trave, né? Então é um pouquinho complicado, né, da gente querer confrontar, né, sendo que a gente está naquela mesma situação. E trazendo um relato assim sobre quando a hora é certa de confrontar, né? Eu também passei um período longe da presença do Senhor durante 10 anos. E eu lembro que quando eu voltei para Jesus, foi algo assim que eu tinha muito no meu coração. Eu não quero voltar pela dor, eu quero voltar por amor a Jesus, né? Eu não vou deixar chegar numa situação crítica. Eu sentia muita falta da igreja, de estar na igreja, de estar em comunhão. E quando eu voltei para Jesus, eu lembro que eu já namorava o meu marido, meu atual marido hoje, e eu cheguei da igreja muito feliz que eu tinha me reconciliado com o Senhor. Ele sem entender, porque nunca foi crente, não teve uma base cristã, assim. E eu lembro que eu cheguei eufórica e eu só disse para ele, agora tu vai ter que decidir. Ou tu vai querer ter uma mulher crente, ou então a mesma porta que tu entrou, tu vai ter que sair, porque agora eu vou seguir Jesus. Agora eu só quero saber de Jesus, nada mais me impede, eu fiquei 10 anos afastada, é só Jesus na minha vida e é isso. E aí tu decide. E ele ficou assim, parado, me olhando. Como assim? O que aconteceu? Do nada, tu me chega assim, ou tu quer uma mulher crente, ou tu não quer mulher, não tô te entendendo, né? E ele disse pra mim difere a tua religião, o que tu vai seguir, eu te amo, vou continuar contigo, mas aí veio outro confronto, né? Eu entendendo da palavra e ter sido criada na palavra de Deus, eu disse pra ele, eu preciso casar, porque eu não quero simplesmente voltar e ser uma membra de banco. Eu quero voltar a exercer o que eu fazia, eu quero voltar a cantar, a fazer as minhas atividades na igreja, mas para isso eu preciso me consertar, né? E aí tentei explicar para ele essa situação. A gente já estava noivo, mas não tinha aquela data definida, vamos casar, noivamos e vamos ficar aí, né? Vivendo junto, aquela coisa, e a vida naquela bagunça, e a gente entende que às vezes esses confrontos, eles ocorrem justamente isso, para a gente colocar a nossa casa em ordem, a gente colocar as coisas nos seus devidos lugares. E o quão isso é importante, né? Tu tá firmado na palavra, tu tá firmado na família, que é a primeira instituição que o Senhor fez. Então, explicar isso para ele sem ter esse entendimento, foi um confronto, né? Confrontei ele e botei na parede. Ou tu te alinha, ou a gente casa, ou então para mim não serve mais ficar só namorando desse jeito. Então, foi algo que foi bem decisivo, assim. E em 3 meses nós casamos e foi muito de Deus. A gente ganhou viagem de lua de mel, o Senhor agiu de uma forma sobrenatural, sabe? E então, eu acredito muito nisso, né? Às vezes a gente não entende as coisas no primeiro momento, a gente não enxerga. E isso que deve ocorrer, né? Quando a gente é confrontado, não é o ideal, às vezes, a gente responder de imediato, né? Eu pego isso muito pra mim, porque que nem eu falo, eu sou boca de sacola, né? Falou, eu já tô falando de volta. Então, Deus tem trabalhado muito esse domínio próprio comigo. Tipo, você recebeu, reflete sobre. Pensa, sabe? Te coloca no lugar dessa pessoa que tá te vendo com esses olhos e tenta conectar as coisas. Será que realmente não está fazendo sentido o que ela está te dizendo? Sabe? Será que realmente você não precisa ter uma mudança na tua fala, no teu comportamento? Então, eu acho que isso também é interessante, né? É difícil de se falar, mas também é difícil para quem ouve, né, Líria? Porque uma coisa é o que a gente quer falar, outra coisa é o que a pessoa escuta e entende. Então, a gente também tem que ter essa visão, né, mais ampla dos dois lados. Sim. E a sua história do seu casamento é parecida com a minha, que eu me divorciei, né, e me casei novamente. Aí tava lá, só que eu fui pela dor, totalmente na dor, sabe? Porque o inimigo, meu Deus do céu, massacrou, amassou mesmo, com força. E o meu esposo também, ele nunca tinha sido cristão. Nunca tinha sido cristão. E nós fomos fazer uma visita na igreja, só, porque eu não queria ter isso novamente. Só fazer uma visita. Enfim, dessa visita, o Senhor desdobrou as coisas de uma tal maneira que um dia eu me vi lá na frente de mão levantada e eu falei assim, Senhor, eu não sei o que vai ser dele. Meu esposo não estava, ele estava viajando. Eu não sei o que vai ser dele. Se ele vai ou se ele não vai. Eu sei, Senhor, que agora eu preciso dizer como Pedro disse, né?
Para onde iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Eu falei, Senhor, eu tô indo. E ele malandramente fez o quê? Vambora junto, mulher. Bora. Ruth e Noemi, né? Aonde pousares, pousarei, o teu Deus será o teu. E 6 meses depois, a gente também estava se casando, regularizando a nossa vida. E desde então, o Senhor tem trabalhado de forma tremenda dentro da minha casa. Porque é aquilo, né? A gente priorizar o Senhor, né? É verdade. Isso é muito importante, né? O Senhor nunca dispensa a gente. Nunca. Não adianta alguém falar, ai, eu orei, eu fiz. Não. Só se, lógico, às vezes você está orando por algo que não era para o Senhor naquele momento. Mas outra coisa o Senhor vai fazer. O Senhor não desperdiça a oração. E é tremendo, porque eu vou fazer 40 anos agora. E eu vivo orações que eu fazia quando eu era uma criança, subindo ao monte sozinha com uma Bíblia embaixo do braço. Eu não entendia metade do que estava escrito ali. E eu vejo orações daquela época sendo respondidas, coisas que às vezes o Senhor me traz à memória. Eu estou falando ao Senhor, você lembra para o Senhor? Não lembrava, não? É verdade. A Lisandra tá falando aqui. Minha mãe. É quem? É minha mãe. Ah, sua mãe, olá! Ela tá dizendo que quem diria? Núbia não gostava de aparecer nas minhas lives e hoje está sendo protagonista. Deus é fiel, é sempre Ele mesmo, né? É a fidelidade dele sobre nossas vidas. A Sheila botou aqui, obrigada, Senhor, pelas tuas misericórdias. São as misericórdias do Senhor, sabe? Não é sobre nós não merecemos. Nós não merecemos. É graça. E quando a gente entende a graça, a gente entende que ela está disponível para todo mundo. Para todos. Para todo mundo. O Senhor conhece o coração. Então, independente do que a pessoa fez, do que a pessoa viveu, se há nela um desejo real de mudança, de transformação, o Senhor faz. Ele é capaz de fazer. É verdade. Qual é a diferença entre o confronto e o julgamento? Bom, o confronto, na verdade, né, ele busca sempre restaurar algo, né? Então, por isso desse amor, né, no ir confrontar alguém, né? E a gente vê isso claramente ali na passagem da mulher samaritana, né? Como que Jesus confrontou aquela mulher. Então, eu acho que ali ele já ganhou a alma dela, né? A maneira que ele se comunicou com ela, né? Por serem povos diferentes, um homem e uma mulher naquela época. Então, a gente aprende muito com isso, né? Eu tenho aprendido, né, Líria, depois de ter lido teu livro, enfim, tenho pedido para o Senhor esse trabalhar na comunicação. Porque eu também sou muito direta, eu sou muito expressiva. Às vezes a minha boca não falou, mas a minha cara já disse alguma coisa. E às vezes isso é mal interpretado. E assim como a gente também, porque a gente é assim, é de fazer, mas a gente também às vezes se magoa com a palavra direta de outra pessoa para nós, né? A gente também se magoa com olhares. Então, a gente tem esse cuidado, e ainda mais a gente conhecendo Jesus, né? A gente tem que ter esse cuidado, esse amor, esse carinho, para que não se torne um julgamento, porque daí o julgamento, ele condena, ele aponta o dedo mesmo, ele bota o dedo na ferida, ele empurra do precipício, né? E não é isso, não foi para isso que Jesus nos chamou, né? Ele nos chamou para acolher. Não que a gente vai dizer, não, continua aí com o teu pecadinho. Não, não é sobre isso, né? Que foi o que ele falou com a samaritana. É tipo, é igual a outras passagens, vai e não peques mais. É ensinar, sabe, o melhor caminho, como que eu posso te ajudar, como que a gente pode, né, tá te auxiliando para que tu vença essa dificuldade, para que tu chegue no próximo nível, né? Então, eu acho que muitas das vezes tem muitas pessoas que se comunicam muito bem, que falam isso muito bem com as suas ovelhas, né, líderes falam muito bem, mas eu acho que também precisa ser trabalhado o ouvinte, sabe, Lilian? Porque é que nem a gente falou na primeira parte ali, né? Se a pessoa tá com a sua identidade, a sua identidade não está firmada no Senhor, se ela tem mágoas, né? Se ela já sofreu rejeições na vida dela,
para ela é muito mais difícil entender, né, o que é um confronto. Ela entende mais como um julgamento, como uma pedrada, né? Então, eu acho que trabalhar o ouvinte, entender mais o perfil do ouvinte é muito mais importante. Por isso que eu admiro muito quem é líder, quem é pastor, tem que fazer essas conversas difíceis, né? A gente que é mãe também tem muito dessas conversas difíceis, né? Com os filhos, enfim, quem empreende, quem trabalha, às vezes tem pessoas ali, seus liderados, e tem que ter essa conversa difícil. Eu acho que as mulheres, eu acho os homens mais frios para isso, a gente já é muito do sentimento, né? O homem, ele já é mais calculista, acho que a gente às vezes tem que aprender um pouquinho com eles, mas nem tanto, porque a gente fere o outro. Por mais que a pessoa se mostre uma pessoa forte, às vezes a gente fere com a nossa palavra, né? Então, até anotei assim, Mateus 7:1, né? Não julgueis para que não sejais julgados, né? E a gente tem muito disso, né? Hoje, essa era de internet, a gente vê muito julgamento, né? E pouco levantar de mão para tentar ajudar o outro. A minha amiga Poliana colocou aqui, o confronto, ele gera posicionamento e o julgamento gera a dor no outro. É É diferente, verdade. porque quando Jesus ele confrontou o erro da samaritana, não foi para julgar ela, foi para libertar ela. Libertar. E depois daquele encontro ali, ela saiu totalmente transformada. Que acontece muito também, nós não nascemos no berço evangélico, pintamos e bordamos. Aham. A gente mantém nós, com amigos, pessoas próximas, gente, que às vezes ainda estão na mesma prática. Prática que um dia nós fizemos. Só que hoje a nossa visão espiritual está aberta. Então, muitas das vezes, você vai em amor. Poxa, eu acho que esse não é o caminho. Olha, isso aí não vai dar certo. Só que a pessoa se fecha numa concha e olha para você e diz: quem é você para me julgar? Só que, na verdade, a gente não está julgando. Só que a nossa visão espiritual está aberta. Então, a gente não consegue ver tudo aquilo ali em quem a gente ama e simplesmente ficar em silêncio. Como você falou, como mãe, como esposa, às vezes dentro de casa a gente tem que, orar, filho. Oi, vamos ler a Bíblia. Vamos buscar. Isso aí não é crente, não. Porque se a gente deixar por medo, aonde a gente não se posiciona, o inimigo toma espaço. Porque é onde ficou um vazio, ficou um espaço, alguém vai preencher aquele espaço. Então, a gente também tem que saber se posicionar. A nossa querida pastora Aline de Brassi colocou aqui: confronto traz a consciência. A mente cauterizada não consegue enxergar o erro. Mas o amor, com o amor, tudo fica mais leve. Verdade. É verdade. E bem isso que você falou, porque hoje em dia as pessoas às vezes têm até medo de falar as coisas e acaba criando mais raízes ainda, né? E aí você não coloca limites. A gente vê isso muito hoje com filhos, enfim, né? Ai, não vou falar para não magoar, não vou repreender, não vou colocar de castigo, não, né? E aí vai se criando uma bola de neve e fica fora de controle, e daqui a pouco você não consegue mais. Não tem mais como dar conta daquilo. Então, é sim importante ter as conversas difíceis, é sim se posicionar, mas há uma forma de fazer isso, e a Bíblia é o nosso instrumento, né? Nos ensina exatamente como agir, como falar, como fazer, né? O que acontece é que às vezes a gente também é pega meio que desprevenida, né? Em algumas situações. Eu vejo isso muito com a minha filha, né? Tenho uma filha de 17 anos. Então, às vezes eu fico, nossa, meu Deus, ela vem com cada uma que eu fico, meu Deus, acho que trocou aqui, acho que eu sou a filha, tu é a mãe, né? Porque a maturidade também, né, dela já, e vem com algumas coisas, eu fico, gente, mas como assim? Né? Eu mudei do Rio Grande do Sul pra cá, e eu disse pra ela, filha, vamos, né, vamos pra lá e tal. Não, mãe, eu não vou. Eu vou ficar com a minha avó, vou ficar aqui, eu tenho a minha escola, eu tenho os meus amigos, a minha igreja, e você precisa ir com o pai. Eu creio que Deus acha que é o momento de você ir, e tá tudo bem, e tu vai ter que te acostumar, porque daqui a pouco eu vou casar, eu vou ter a minha família. Então, tu vai ter que te acostumar com a minha ausência. E aquilo me cortou no meio,
cortou meu coração, minha única filha, como assim? Como que eu vou deixar para trás? E aí o julgamento das pessoas, nossa, deixou tua filha para trás? Como assim? Por quê? Você tá indo embora só porque teu marido está deixando a tua filha, abandonando, com 16, 17 anos, né? Então, são muitas coisas que a gente lida ao longo do tempo. E ela me ensinou. Ela disse, mãe, vai em paz, tá tudo bem. Eu sei me cuidar, eu vou estar com a minha avó aqui, tá tudo certo. E qualquer coisa eu corro para casa, eu sei onde é que é meu porto seguro. Então, até isso, né? O Senhor faz a gente aprender e a gente se desprender também, né? Porque a gente, como mãe, a gente às vezes acaba tendo até aquela síndrome do ninho vazio, né, Líria? Eu não sei se os teus já saíram de casa, mas a gente acaba tendo isso, a gente quer proteger. E me dói que às vezes eu oro e eu choro e digo, ai Deus, eu não consigo mais proteger. Ela vai ser confrontada, ela vai ser, eu não vou falar. Mas são as lutas dela, né? Ela precisa passar, ela precisa amadurecer, assim como eu estou amadurecendo. Então, é muito... Esse assunto traz infinidades de coisas que a gente pode falar, né? Sim. Você adiantou aí um tema de um cronograma de live que eu tenho para o mês das mães, mas não da parte romântica, da parte difícil. Eu tenho uma filha de 20 anos, uma de 16, e o meu menino de 13 anos, quando ele estava com 8 anos, ele decidiu, uma decisão que ele já tinha há muito tempo, mas ficou insustentável, ir morar com o pai. Foi nessa época que eu me afundei na depressão. Porque foi um misto de emoções, de julgamentos, foram tantas coisas ruins, e todo mundo falou assim, calma, não dá 3 meses ele volta. Já faz 4 anos. Ele tava nessa live aí, tá por aí ainda. Já faz 4 anos, o moleque nunca mais voltou. Hoje eu estou bem resolvida com isso. É doído, né? Mas naquele período foi muito difícil. E você ainda tem que lidar com o julgamento. Mas, mês de maio, será esse o tema de uma das nossas lives aqui, tá bom? Não quero perder esse tema. Não vou perder o foco aqui. Exatamente, a gente vai indo, ó. A Sheila colocou aqui. É difícil lidar com pessoas velhas na fé e ainda imaturas que não aceitam confronto. A Duda é a sua filha? Minha filha, A gente está aprendendo juntas. Mãe, tu foi muito usada por Deus. Tu deixou o agir de Deus vir sobre minha vida. Que parabéns, hein? Nossa, lindo. Érica colocou aqui, difícil acostumar com a gente, mas a gente aprende a lidar com as escolhas deles. Mas sempre tem alguém para julgar e falar. Exatamente. Então, vamos deixar isso da outra live, vamos para maio. Dá pano pra manga. Lúcia, você já foi confrontada de uma forma que mudou a sua história? Sim, Líria, e pior que foi indiretamente a forma que eu fui confrontada. Nesse período que eu estive afastada da presença do Senhor, eu lembro que eu ia para as baladas, né? Mas eu tinha uma mãe que ficava em casa de joelhos orando por mim. E uma das minhas chegadas da balada, naquele estado precário, embriagada, eu peguei minha mãe orando na sala e dizendo, e aquilo me mudou a minha vida, assim, sabe? Mudou até a minha percepção como mãe, porque eu já era mãe. E ela falava para o Senhor, Senhor, eu prefiro perder minha filha para ti do que perder para o inimigo. Então dá pelo menos a chance dela se reconciliar, dela voltar para ti, e o Senhor pode recolher. Só me dá estrutura para criar minha neta e para viver sem a minha filha. Mas eu prefiro perder ela para ti do que perder para o inimigo. Líria, não tem como isso não te cortar. Não tem. Eu lembro disso. A mãe deve estar na live, ela com certeza deve lembrar. Porque eram 10 anos orando, né, Líria? Não era 2 dias, 10 dias. Ela já tinha tentado todas as estratégias possíveis. Né? Eu sendo conhecedora da palavra do Senhor, dos 7 aos 15 anos servia a Deus, então ela me vê naquela situação. Eu não usei drogas, não. Meu problema era balada, era farra, e tá fora da presença do Senhor, tá fora do direcionamento de Deus, né? Então, esse era o problema, né? Ela via que eu estava me perdendo. Então, o coração de mãe aflito, ele ora, e eu acredito que a última cartada dela foi essa oração. E eu lembro que aquilo me cortou, que eu acho que eu me curei da bebida na hora, sabe? Eu acho que eu me curei na hora.
É como se abrisse um portal. Mas, ao contrário do que muitos pensam, que eu não voltei para Jesus na hora. Eu fiquei braba com ela e ainda falei, mãe, como assim? Tá pedindo para Deus me matar, me levar? Como assim? Que é isso? Sabe? E fiquei brigando com ela, como que tu vai orar uma coisa dessa? Tu acha que Deus vai receber esse tipo de oração? E comecei a confrontar, sabe? A brigar com ela sobre isso. E depois, enfim, se passou um tempo e eu voltei para Jesus e pedi perdão para minha mãe, porque eu também fui essa rebelde que quis ir morar com o pai, né? Dei trabalho para ela, mas ela sempre perseverou muito em oração. E sempre com amor. A minha mãe é uma pessoa muito amorosa. Ela é uma mulher muito amorosa. Então, ela sempre me confrontou com amor, sabe? Eu peguei despercebida essa oração. E aquilo me tocou e eu fiquei semanas, Líria, pensando. Eu ia pra balada e às vezes do nada eu começava a conversar com alguém, a pessoa também estava afastada dos caminhos do Senhor. E a gente começava a falar de igreja no meio da balada. E aí o Senhor começou a trabalhar na minha vida através disso. Aí eu já não via mais graça naquele pagode, naquelas luzes, eu dizia, quer saber, eu vou pra casa, acho que amanhã eu vou no culto. Sabe? E ir embora até mais cedo. E Deus às vezes me dava livramento, saía de uma festa, dava uma briga, alguma coisa. Então, essa oração dela, eu tenho escutado isso, me rasgou, sabe? Porque eu pensei, nossa, que ponto eu cheguei. Ela prefere que Deus me salve, mas me leve salva, do que perca minha alma, né? Então, para mim foi um confronto indireto que salvou a minha vida, né? Salvou a minha alma e que mais me doeu, assim, de ouvir aquilo da minha mãe, né? Mas eu sei que o Senhor tinha um propósito muito maior quanto a isso, né? Hoje eu sou uma nova criatura, hoje consigo dar alegria para minha mãe, hoje ela pode orar por outras coisas. E eu falo que ela é a minha crente Pro Max, né? Quando eu tô com coisas impossíveis, é para ela que eu corro para pedir oração, para pedir ajuda, para pedir socorro. E exatamente isso, né? Tudo que ela orava na minha infância, eu vejo hoje o Senhor cumprindo e realizando, né, na minha vida. Quem foge do confronto vai fugir da própria transformação, né? E eu acho Exatamente. que hoje você tem aí a sua mãe como a Promax, a sua vida você como a Promax. Então isso significa que eles estão vendo o Senhor em você. Porque a maior vitória que eu posso ter é quando minha filha fala, mãe, ora que sua oração é forte. Que fala, amor, ora que sua oração é forte. Eu sei que não existe oração forte, mas eu alegro a oração que você consegue saber que você não é um fake. Que você é de verdade, que você é uma mulher de Deus lá no altar da igreja adorando, mas você é uma mulher de Deus dentro da sua casa, no meio da sua parentela. Verdade. Então, isso, porque né, uma das orações mais perigosas, né, que a gente pode fazer é, Senhor, esquadria o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Essa oração é perigosíssima, né? Porque o Senhor começa a desbravar um mapa ali, que você fica perdido, fala, Senhor, mas é um caminho mau. Vamos um de cada vez. Eu tô até procurando, na primeira live que você fez, a convidada indicou um livro, né? Orações Perigosas, eu acho. Ou foi você que indicou? Eu sei que era um livro relacionado a orações, e eu tô procurando esse livro que eu quero ler. Vou perguntar a Michele, foi a pastora lá de São Paulo da primeira live. Orações perigosas para fazer. E essa é uma das orações que é muito perigosa para fazer. Porque você fala, Senhor, vê se é em mim. Esquadrilha. Vê se há alguma coisa de errado no meu coração. O Senhor mostra, porque nós temos coisas a mudar todos os dias. Todos os dias. O que você acha que impede as mulheres de aceitarem confrontos? Olha, eu acredito que grande maioria das mulheres tem um orgulho, né? Eu acho que o orgulho é uma das coisas que nos impedem não só do confronto, mas de várias outras coisas, né? O medo da exposição nessa era de julgamentos, de internet, né? Eu acho que feridas emocionais também impede. E ter essa confusão que a gente falou, né? Do confronto e do julgamento. Ela não saber equilibrar,
né? Ou muitas das vezes a gente é confrontado por uma pessoa que faz exatamente o mesmo que a gente faz. Então a gente não dá relevância para aquilo que a pessoa está falando, né? Então eu li um livro que fala muito sobre tu ter uma mestra do bem, né? Tu ter uma pessoa que está num nível onde talvez você almeje e queira estar na presença do Senhor, e tu ter essa pessoa como referência, sabe? Para te inspirar como mulher de Deus e para que essa pessoa tenha essa liberdade de te dizer, Núbia, tu errou, sabe? Eu acho que precisa melhorar nisso. Eu acho que tu precisa te comunicar de uma forma diferente. Eu acho que tu não deve ir por aí na criação dos filhos, sei lá, nas escolhas. Então, eu tenho algumas mulheres que são essa mestra do bem, sabe? E elas têm a liberdade de chegar e me confrontar, sabe? E me dizer, olha, tu é tudo isso, tu sabe todas as tuas qualidades, mas tem alguns defeitos ainda que a gente precisa, né? Precisa melhorar, precisa ser trabalhado. Só que é difícil, né? É muito difícil hoje em dia, na sociedade que a gente vive também, às vezes as pessoas não têm muito tempo, né? As coisas são muito rápidas e passa despercebido. E a gente tem que voltar a ter esse olhar, sabe? Ter essa amiga que diga, filha, tu pisou na bola, né? Vamos, melhore, né? Então, nessa era, é muito difícil. Os relacionamentos, eu vejo que às vezes também acabam sendo muito, muito rasos, né, Líria? Então, se a gente não pedir, ter essa oração às vezes perigosa, Senhor, esquadrinha o meu coração e me mostra, só que também em contrapartida, tu tá pronta para esse confronto do Senhor? Tu tá pronta para ouvir o que o Senhor quer que tu mude? Porque tem esse porém também, né? Às vezes a gente quer deixar lá, esse pecadinho vamos deixar aqui, daqui a pouco eu mudo ele, ano que vem eu vejo, né? Eu vejo se eu dou uma melhorada, se eu tiro ele daqui de dentro, e aí vai se enraizando essas coisas, né? Então, eu acho que é uma oração perigosa, mas a gente também tem que ter essa estrutura espiritual e fazer essa oração, para que o Senhor possa trabalhar ainda mais dentro de nós. A nossa pastora Aline de Brassi colocou aqui, confronto deve gerar arrependimento. Pior, cadê que eu perdi? Achei. Pior a gente não se enxergar. Como é bom quando alguém nos fala em Deus aquilo que precisa mudar e precisamos mudar e voltar à rota. Minha Núbia, você é uma bênção na minha vida. A Lisandra colocou aqui, a geração atual não entende que a palavra não faz parte de amar. Precisamos criar nossos filhos preparados para os nãos da vida. Realmente, a gente chegou nessa fase que não queremos mais ser confrontados. Né? A gente quer ouvir coisas que afagam o nosso ego. Só que eu cheguei num momento da minha vida que eu não quero mais brincar de ser crente. Uhum. Eu não quero ir para a igreja, montar um fake, ser espiritual demais. Não tem tempo, né, Líria? E dentro a gente está ferida, a gente está magoado, a gente está vivendo uma vida dupla, né? Como essa sequência de live que elas vêm falando sobre a libertação. Esse assunto está dentro, né? Uhum. A gente vai encerrar isso na semana que vem. Dentro desse processo de libertação, que o confronto ele faz parte, porque tem vez que a gente está igual Saulo. Saulo, ele era top, ele era inteligentíssimo, era o cara estudado na época, e ele estava lutando a causa de Deus. Saulo não era inimigo de Deus, ele estava lutando a causa de Deus. Se levantou um grupo ali, ele, vou acabar com esse grupo aí que está derramando o meu Deus. Só que havia uma escama, e quando ele teve encontro com o Senhor, as escamas dos olhos deles caiu. E Deus é tão misericordioso, porque muitas das vezes a gente está igual Saulo. A gente está ali tendo atitudes erradas, mas Deus sabe que não desceu ainda para a nossa vida um entendimento sobre aquilo. E quando ele caiu no cavalo, ele ficou cego. Ele ficou sei lá quantos dias escondido lá, não foi jejuando, o Senhor mandou outro lá visitar ele. E eu falo para você, e eu vivo isso. Às vezes, eu tomo um tombo, um confronto, alguma coisa, que eu vou para minha caverna, eu fico dias, Senhor, doendo, com vergonha, com Jesus, como eu estava fazendo isso, como eu fiz aquele comentário, como dias ali.
Só que aí o Senhor fala, tá bom, minha filha, já entendeu? Então vamos embora levantar e fazer diferente. Isso. E o Senhor, a gente vai atendendo aos impulsos do Espírito Santo. Porque a pessoa que diz, o Senhor não me confronta, o Senhor não me incomoda, é porque não tem buscado. Núbia, eu já vivi experiência de sair de casa com uma roupa para ir trabalhar, sair incomodada e chegar na esquina da minha casa, voltar, bufando. Meu marido deitado no quarto falou, o que houve? Eu preciso trocar essa roupa. O Espírito Santo mandou. Ele ficou rindo. Então, assim, se você é mulher, certo de Deus, tem alguns homens na nossa live, se você não está enfrentando nenhuma batalha, talvez o Espírito Santo, ele já falou tanto, que o nosso Deus é educado, né? Ele vai falando, vai falando, a gente não quer ouvir e silencia. Não é? É verdade. A gente fica, me dá sinais, e o Espírito Santo está ali no teu ouvido, filha, muda. Muda essa atitude, muda essa roupa, muda essa conduta, não faz mais. Aí quando ele para de falar. Aí você fala, não, tá tudo bem, porque o Senhor não tá falando nada. Não, é porque ele tanto falou e a gente ignora. E eu tenho aprendido, né, que a gente tem que ser sensível aos pequenos impulsos do Espírito Santo. É um irmão que chega, o Senhor fala assim, vai lá e abraça você, Senhor, nem conheço. Nem conheço. Aí a pessoa diz, eu estava precisando desse abraço. Uma mensagem que você manda, né? E às vezes a pessoa fala assim, caramba, eu estava precisando dessa palavra. Aí você vai entendendo que a palavra diz o quê? Ser fiel no pouco. Só que a gente sempre toma essa passagem para dinheiro, né? Ah, não, verdade. Mas não, seja fiel aos pequenos impulsos do Espírito Santo. Você botou uma roupa, Espírito Santo, Fia, gostei não. Aí você, é coisa da minha cabeça, vou embora. Não é? Aí, é vozes da minha cabeça. A gente tem uma mania de coisa da minha cabeça. Eu agora faço assim, Senhor, eu não tenho muita certeza que é o Senhor não, mas eu vou fazer, tá? Depois a gente vê. Eu agradeço, que talvez a gente fica bem em dúvida, né? O Senhor, tem uns neurônios meio soltos. Será que... Eu também tenho buscado muito isso, sabe? Assim, tenho tentado me alinhar, sabe? Com o Senhor, assim, em oração, em jejum, mas muito disso, sabe? Voltado para mim. O que eu tenho que mudar, Senhor? O que não está te agradando, né? Como que eu, uma adoradora, vou continuar da mesma forma, né? Eu preciso mudar, as pessoas precisam ver Jesus muito antes de eu abrir minha boca. Eu não preciso dizer, sou crente, sou crente, sou crente. Não, as pessoas têm que ver através da minha conduta, através das minhas atitudes, que eu tenho Jesus na minha vida, né? Então, isso faz parte, né? Tu te confrontar mesmo todos os dias e tu pegar isso pra ti, cara, preciso mudar mesmo. Não dá pra permanecer uma vida de, sei lá, 20 anos crente, tendo as mesmas atitudes, andando com as velhas roupas ainda no passado, tipo o povo do Egito. Deus já te mudou de geografia e tu continua com o pensamento lá atrás, lá no mínimo, sabe? Deus quer te levar no máximo em outros níveis e tu tá lá ainda, remoendo, sabe? O passado, o Egito. Então, gente, como que Deus vai agir, né? E eu vejo isso, por que tem muitas mulheres, às vezes, paralisadas, sabe? Paralisadas, para no tempo, as suas vidas, enfim, não progride. Pessoas que tu vê que tu encontra daqui a um ano, tá na mesma história de vida, não houve uma renovação. Tem alguma coisa de bom para contar? Não. Só coisa ruim, muitas das vezes. Ora por mim, meu filho tá isso, meu marido tá aquilo, meu casamento, meu emprego. As pessoas não têm novidade de vida mais. E justamente, às vezes, por causa disso, né, Líria? Falta esse confronto, falta esse querer mudar. E como tu falou, o Espírito Santo é educado. Ele não arruma o coração. Né? Ele não vai te rasgar no meio e dizer, vou te mudar hoje. Não, isso tem que partir de nós. A gente tem esse livre-arbítrio, né? O Senhor nos dá esse livre-arbítrio. Vá de nós, né? Quer buscar todos os dias essa mudança constante. E essa live é isso, né? Tá aqui duas, meia Pedro, meio Marta, meio Maria, trocando as figurinhas boas e as ruins, justamente para isso, né? Para que o Senhor, nossa, se a Líria conseguiu, eu também consigo, se a Núbia conseguiu, eu também consigo. Tu te sente mais forte, a gente se fortalece junto, né? E isso que é legal, tu também tu tá perto de pessoas que te impulsionem a mudança, sabe?
que te impulsione a ser melhor para Cristo, a querer mais em Deus, né? Não querer só prosperidade, né? Mas a gente querer os dons do Espírito, a gente querer estar com as nossas vestes mais santificadas e alvas, porque o Senhor está às portas. Os sinais estão aí, né, Líria? Como confrontar alguém sem perder o amor? Jesus. Essa parte aí ficou bem difícil para mim. Estou em processo de aprendizagem. Mas eu acho que o principal, né, é não expor a pessoa, assim, dependendo do perfil, né? Tu falar no particular, tu ter mansidão, tu buscar em oração no Senhor, sabe? O Senhor me direciona o que falar, né? Como falar, como que eu vou abordar? Será que eu tenho que orar um pouco antes? Como que eu vou falar com essa pessoa? Né? Me instrui, me ajuda, Espírito Santo, fala no meu ouvido, seja a minha boca nesse momento. Então, eu acho que é muito isso, sabe? A gente ter essa percepção de que eu preciso me posicionar, eu não posso me calar, porque o silêncio também, ele tá dizendo ali, não, pode continuar assim, tá tudo certo. E é isso que a gente vê muito, né? Às vezes as pessoas aceitam Jesus, mas continuam com as práticas ruins, porque falta esse confronto, né? Todas as pessoas, Jesus não dispensou ninguém vazio, e todas as pessoas que passaram, que tiveram esse acesso a Jesus, as suas vidas foram transformadas. Elas não permaneceram mais iguais, né? Porque elas desejavam uma mudança, elas foram confrontadas e desejavam uma mudança, elas queriam sair daquela situação. Então, eu acho que é muito isso, sabe? A gente entender esse amor de Cristo, se posicionar em Cristo, mas com amor, com carinho, com cuidado, com zelo, porque tem uma alma, né? E uma palavra maldita, mal interpretada, às vezes pode matar aquela alma, né? E afastar ainda mais aquela pessoa. Mas é necessário, né? O confronto, e eu vejo que está faltando muito isso, né? No meio geral, assim, igreja, no teu dia a dia, com o familiar, nas relações. Está faltando isso, né? A gente tem que ter essa sensibilidade, começar a ser confrontada e também, às vezes, confrontar as pessoas. A Sheila colocou aqui, o mundo fala que a roupa não define caráter. Ah, define sim. E isso é uma questão muito delicada, né? Aliás, tudo que a gente está vivendo hoje é muito delicada, né? Eu estou aí, como eu estou falando aí lá da saída do povo do Egito, né? Eu estou aí no Pentateuco, né? Aí o Senhor, né, dando lá as instruções para as vestes sacerdotais, né? De como os sacerdotes deviam se vestir para entrar na presença do Senhor. Então, como assim não define? A mulher, eu acho que a pedra preciosa, né, da criação, a cereja do bolo, é a mulher. E o corpo da mulher é uma coisa muito linda, não é? É atraente. Só que a gente entende que ele tem que ser também atraente para o seu marido. Você vai lá para a igreja, você vai subir o altar, mesmo não subir no altar, você está ali embaixo, às vezes você está com uma roupa que o homem que está atrás de você está vesgo, porque ele não sabe para onde olhar. A mulher dele já deu 50 catucadas nele, porque os olhos estão um para lá, um para cá. Ele tem que controlar o espírito. Não é só homem. Nós, mulheres, também olhamos. Nós também. Quando a gente... Não é? Algo muito assim, você fica assim. O nosso corpo não tem que ser objeto de escândalo, só que a gente sabe que hoje as pessoas também não estão preparadas. Então a gente prefere o quê? Eu prefiro buscar a direção do Espírito Santo de Deus para minha vida, para que ele me ache fazendo aquilo que eu acho necessário. Teve uma vez, de uma vestimenta também, eu subindo no altar, o Senhor falava não, aí eu olhava todo mundo sim, e o Senhor não. Aí teve um dia que eu desci do monte, e depois fui para o altar. Quando eu cheguei no altar, o Senhor, eu já falei que não, eu falei, Senhor, mas todo mundo, o Senhor falou para mim o seguinte, quando ele separou Sansão, eu no altar, não corte o cabelo, cortar cabelo não era pecado. Mas era o que o Senhor tinha para a vida dele. O Senhor falou então para mim, falou, eu não quero para você, para a sua vida. Eu desci com a cara meio inchada, falei, tá bom, Senhor, não faço mais não. Porque a gente às vezes vai olhar, a gente tem essa mania, né? Tá todo mundo fazendo, tá todo mundo usando, tá todo mundo indo por aquele caminho. Por que eu não vou ir? Eu não sou melhor do que ninguém. Mas se o Senhor te incomodou
Às vezes o Senhor não vai incomodar. Eu vou abrir uma aspa aqui rapidinho, já deu 9 horas, a gente está quase encerrando. Mas o papo, que olha, eu usava unhas de gel muito grande. Uhum. E quando eu comecei, né, eu vim nesse processo, entrar para a igreja, todas as vezes eu me senti incomodada. Não estou, gente, abrindo parêntese aqui, dizendo que é pecado. Não. Eu estou dizendo de uma experiência que Líria teve com o Senhor. E aquilo aí comecei a me incomodar. Só que eu automaticamente comecei a olhar em volta. Uhum. Todo mundo usando. Eu falei, Todo mundo usando. todo mundo usando, não vou continuar usando. Tá todo mundo usando. Nube, eu colocava unha há 3 anos. Eu tive um processo alérgico. Meu Deus. Os meus dedos incharam. Não satisfeita, eu mudei o material. Tapou o ouvido, né? Com um sinal desse, tu tapou o ouvido. Okay. Conclusão. Eu mudei 3 materiais diferentes. Meu Deus. E o meu dedo inchou, que quem olhasse, parecia que tinham cavado a cutícula até lá embaixo. Minha irmã tá na live, ela sabe que não é mentira. Os meus dedos incharam, para mim trabalhar era um sofrimento. O Senhor falou, até quando você vai insistir? Agora, assim, eu ainda roo unha, né? Eu vou lá na manicure e faço, não, tira a cutículazinha, passa um negocinho aí transparente. Tá bom. Não vou insistir mais, aprendi. O Senhor falou, você vai insistir até quando? Eu trabalhava com laboratório, com luva, com talco, as minhas mãos estavam muito inchadas, uma coisa horrível. Uhum. É pecado? Não sei. Eu sei que para mim, o Senhor falou, eu não quero. Porque o Senhor vai ter um chamado na vida de cada um e Ele vai tratar de forma diferente. E com esse gancho, eu te convido para liberar uma palavra final para as mulheres aí que estão nos assistindo. Mulherada, muito obrigada aí por todas, né? Acredito que Deus tem um propósito muito grande na vida da Líria. Quem não leu o livro dela, por favor, leiam. É um livro maravilhoso, com uma história incrível. E eu espero de verdade que você entenda que confronto é restauração, é libertação. Confronto é cura, quando feito da forma correta. Principalmente, se você não quer ser corrigido por ninguém, peça para o Espírito Santo. Espírito Santo, me corrija. Espírito Santo, toque em mim, fala comigo. Eu quero mudança, eu quero libertação, eu quero chegar no nível mais profundo contigo. Eu tenho certeza que você vai entender o confronto de Jesus para a tua vida e as coisas irão mudar, as coisas não serão mais como antes. E não há nada melhor do que ser transformada e liberta por Jesus. Quando a gente chega nesse nível, quando as bênçãos começam a vir, você começa a entender, nossa, agora eu estou entendendo por que eu precisava amadurecer, por que eu precisava entender e chegar nesse nível e todo esse processo. Eu entendo agora. Então, mulheres, se firmem na palavra do Senhor, se posicionem, né? A gente está vivendo um tempo tão difícil, né? E cada vez vai piorar, então você precisa se posicionar como mulher de Deus e estar pronta para confrontar e também ser confrontada. Amém? Então essa palavra que eu quero deixar para vocês. Muito obrigada, Lia, pela oportunidade. Gente, a Lisandra está dizendo aqui, a maioria das pessoas que não aceitam confronto é porque não estão acostumadas com o confronto. Elas estão acostumadas a ter seu ego alimentado por elogios, né? É bem isso. Acontece bastante. Porque ser elogiado é muito mais fácil do que ser confrontado. E eu quero elogio pedir... todo mundo quer, né? Quem está aí na live que ainda não segue minha página no Instagram. Gente, segue a escritora lá. E, gente, segue que as lives têm sido bênçãos. Vamos jogar isso aí pra frente, né? Vamos se edificar. Mande sugestão lá no meu privado de próximas lives. Eu tenho aí roteiro para abril e maio. Maio também tá... Olha... A gente vai estar falando sobre cura artificial das mulheres, lá em Jeremias. E em maio, sobre os temas difíceis que vêm à evidência no Dia das Mães, fora da parte romântica, né?
Quem também ainda não, gente, adquiriu o meu livro A Samaritana e Eu, no link lá da minha bio do Instagram, tem lá a opção de você adquirir uma leitura que vai te edificar. O mundo tem trago tantas coisas ruins, tantas coisas difíceis pra gente, né? Por que não ler algo que pode edificar, ajudar a gente na nossa jornada de cura? O meu livro traz a sua cura? Não, gente, a cura vem de Jesus. Mas a gente compartilha. Mas tem referência, né, Líria? Tem muita referência bíblica lá, muito importante para a mulherada. E a gente compartilha que o Senhor Jesus, ele não mudou. Ele fez no passado e ele faz hoje. Se você está vivendo aí o evangelho capenga, mais ou menos, sendo acusada, mais ou menos livre, não é o que o Senhor tem para sua vida. O Senhor tem libertação por completa. E quando você for confrontada, vai para o seu secreto e fala: Senhor, será? Olha, o Senhor vai te revelar. Porque a gente sabe que tem gente que são maldosas, né? Que falam para te botar para baixo. Mas peça ao seu melhor amigo, Espírito Santo, me revela aí o que essa pessoa falou, o que tá certo ali, o que não tá. Hoje nós falamos sobre um tipo de amor que nem sempre é confortável. É o amor que revela, o amor que expõe, é o amor que confronta. Talvez você tenha se lembrado de uma verdade que você tenha evitado ouvir. Talvez tenha percebido que está fugindo de algo necessário. Mas a transformação começa quando paramos de fugir. Eu desejo que você não procure apenas acolhimento, mas que você procure crescimento. E se essa live, tô até falando em outra língua, trouxe luz, algo escondido dentro de você, compartilhe. Porque, gente, o amor que não confronta, ele não cura. E eu agradeço imensamente a Núbia por ter aceitado esse desafio, por ter estado aqui comigo. O nosso bate-papo fluiu muito bem. Eu senti a presença do Senhor. A gente recebe respostas também do Senhor. Verdade. Essa live ela vai ficar salva lá no meu canal do YouTube. No link do meu Instagram, tem lá na bio, né? Tem lá o link do YouTube. Essa live vai ficar salva lá. Então eu agradeço a vocês que ficaram conosco aqui até esse momento. Que o Senhor Jesus dê uma noite de paz a cada uma. E não perca a oportunidade de falar de Jesus, de confrontar em amor. Porque a palavra diz lá, né? Quando a gente não confronta e a vida morre, a vida perece, o Senhor não toma a gente por inocente. Mas se a gente entregar o recado do Senhor e aquela pessoa não quiser aceitar e ela morrer no erro dela, o sangue daquela pessoa não está sobre nossas costas. Então a gente assume a nossa responsabilidade. Núbia, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada a todos. Agradeço. Lembrando que terça-feira temos um outro encontro aqui nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Boa noite, graça e paz a todas. Beijos. Beijo. Beijo, mulherada. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.